Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos, desde domingo passado, comentando sobre as orações que Jesus realizou, que Jesus fez audivelmente, no Novo Testamento. Em todo lugar no Novo Testamento, Jesus está orando, várias passagens, mas são poucas as que mostram as palavras que Jesus usou na oração. E essa série, ela tem como nome Senhor, ensina-nos a orar, que foi o que os discípulos pediram para Jesus. E aí Jesus então ensinou a orar orando. Domingo passado falamos sobre a conhecida oração do Pai Nosso, onde Jesus faz uma oração até longa. Não é a mais longa, eu até falei que era mais longa, mas não é. Há uma outra oração que Jesus fez, com muito mais palavras, e que vamos comentar ainda, ler e comentar, mas é a principal, sem sombra de dúvida, oração. Porque ali Jesus, ele ora e mostra para nós aquilo que para ele era fundamental na sua relação com o Pai, E está aí no canal, se alguém quiser que ainda não viu, pode vir. Hoje nós queremos falar sobre uma outra oração, uma pequena oração que Jesus fez. Nós encontramos em Mateus, capítulo 11, do verso 25 e 26. Vamos ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Uma oração simples, mas que mostra para nós verdades profundas na relação entre o homem e Deus. Jesus, aqui, contexto dessa oração, ela inicia-se aqui no início do capítulo 11, se você quiser ler, é bom, onde Jesus fala sobre João Batista. João Batista havia sido preso e havia em torno desse profeta João muitos questionamentos, E aí Jesus, falando sobre ele diz assim, no verso 15. Vamos ler antes. No verso 11 ele diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Uma declaração interessante, Porque diz que não houve homem nascido de mulher maior que João Batista. Mas o menor do reino dos céus era maior do que ele. Bom, isso aconteceu porque João foi enviado diante de Jesus, para anunciar a sua vinda. Inclusive, Jesus relaciona o ministério de João ao ministério do profeta Elias, que foi enviado a Israel para trazer o povo de volta a Deus, já que eles haviam abandonado o Senhor. Está lá nos livros de Reis, e Primeira e Segunda Reis conta essa história, Primeiro teve a divisão, dos reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. A maior parte ficou no reino de Israel. E esse reino de Israel se desviou do Senhor de uma forma sem precedentes, na história. Então Deus enviou profetas, e começando com o profeta Elias. E o profeta Elias, então, se torna um símbolo, da palavra profética de retorno ao Senhor. E aqui, João é comparado a Elias. No entanto, João
anunciou Jesus Cristo, mas ele mesmo não seguiu. Por alguma razão, João continuou anunciando, mesmo sabendo que Jesus havia chegado. Ele batiza Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse aos seus discípulos: seguia ele, mas ele mesmo não seguiu. E nós sabemos o que acontece com ele depois, como ele foi preso e acabou decapitado, né? E lá na prisão ele ficou realmente em crise. Chega até a mandar emissários para perguntar se Jesus era mesmo. Parece que o entendimento dele sobre aquele que ele estava anunciando não era claro. Ele talvez estava ainda muito influenciado por aquela ideia do Messias que ia libertar o povo dos romanos, né? Era isso que se acreditava naquele tempo, que se pensava, grande parte dos judeus pensavam isso, né? Que o Messias viria para libertar, mas eles tinham uma visão bem imediata do problema, né? E como Jesus estava pregando, curando os enfermos, limpando os leprosos e anunciando um reino que não era desse mundo, e João estava preso, né? Ele foi preso justamente por ser um profeta, né? E ele ficou meio em dúvida. E por isso que Jesus fala que entre os nascidos de mulher não houve maior do que João, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. No verso 15, Jesus diz então: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, todos nós sabemos que muitos de nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos ouvir dos outros a nossa verdade. E alguém já disse que nós vemos as coisas não como as coisas são, mas como nós somos. Então, muitos de nós, seres humanos, por alguma razão, não queremos ouvir, não queremos ver, a não ser aquilo que nós mesmos queremos que seja. E Jesus então vai continuar. Mas a quem assemelharei essa geração? Semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus ele cita um provérbio, né, que é: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Ele está mostrando ali que aquelas pessoas, elas não queriam ouvir. Elas queriam fazer a sua própria vontade. Então Deus enviou João, e João não comia nem bebia, ele vivia afastado no deserto, ou seja, era um homem asceta. E poderiam dizer: não, isso é um homem de Deus, ele se afastou do mundo, ele não tem família, não vive no deserto, não come o que as outras pessoas comem, alimento de gafanhoto e mel silvestre, então esse é um homem espiritual. Não, eles não aceitaram João e diziam que João vivia assim porque ele tinha demônio. Aí então vem Jesus. Esse andava com os pecadores, comia, bebia junto com eles, e eles diziam: esse aí é comilão e bebedor de vinho. Ou seja, eles construíam desculpas para não ouvir. Isso estava no coração deles, porque eles não tinham ouvido para ouvir, porque eles estavam muito firmes naquilo que eles mesmos acreditavam, nas suas próprias ideias.
E esse é o grande problema. E é justamente isso. E Jesus vai continuar dizendo: então começou ele a lançar em rosto a cidade onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo: ai de vós, Corazim. E ele vai falando, né? Ele vai falando Tiro e Sidom, Cafarnaum. Ele chega a dizer que se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Por quê? Porque eles tiveram oportunidade de ouvir Jesus falar. Eles tiveram oportunidade de ver Jesus operando milagres. Mas eles não estavam querendo ver. Eles não estavam querendo ouvir. Porque eles tinham algo no coração, que é um subproduto do egoísmo humano, que é o pecado, que é o orgulho. O orgulho dos seus próprios pensamentos, o orgulho do seu próprio entendimento. Não passava pela cabeça dessas pessoas, e eles não permitiam que talvez eles estivessem errados, que talvez as coisas que eles acreditavam não era verdade. E esse é um ponto interessantíssimo. E é aí que, nesse contexto, Jesus, respondendo aos seus discípulos, diz assim: graças te dou, Pai. Ele faz uma oração. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E isso me faz lembrar de uma passagem que nós encontramos lá em Isaías, no Velho Testamento. O profeta Isaías, profeta que foi enviado já no cativeiro babilônico ao povo judeu, porque aquela Israel, né, aquelas 10 tribos que se separaram, elas não ouviram os profetas, nem Elias, nem Eliseu, nem nenhum dos profetas que foi enviado para trazê-los de volta a Deus, porque eles estavam firmes nas suas crenças, estavam firmes no seu próprio entendimento. Portanto, eles não ouviam. Portanto, eles não viam. E aqui em Isaías, o profeta Isaías fala algo que nos esclarece as palavras que Jesus usou nessa oração dele. Veja bem, Isaías capítulo 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Em outras traduções, ele diz aqui, como também habito, como também com o humilde de espírito, o aquebrantado de coração. E é impressionante isso para mim, porque é interessante a vida e todas as suas contradições, poderíamos dizer o absurdo da vida, para quem observa, para quem percebe, para quem conhece a si mesmo, né? Não foi isso que Sócrates disse lá na Grécia, 3 séculos antes de Cristo, meio dos gregos, ele disse: conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. É de Sócrates também a declaração, né? Essa ele é bem ligada à pessoa dele. Tudo que sei é que nada sei. Sócrates era um filósofo na Grécia e ele observava o mundo, a perfeição da criação, da natureza, mas ele olhava também para a vida do ser humano, para a sua própria vida. E é por olhar a sua própria vida
e por saber que o que ele não conhecia era muito mais do que o que ele conhecia, que ele dizia: tudo que sei é que nada sei. Isso mostra a humildade de quem realmente pensa a vida, o mundo, a si mesmo. Quem observa as contradições da vida humana, da existência humana. E isso mostra uma humildade que só aqueles que realmente buscam a verdade têm. Porque aqueles que buscam a verdade, aqueles que buscam o conhecimento, aqueles que buscam a sabedoria, sabem que o que eles não sabem é infinitamente maior do que aquilo que eles sabem. E é tão interessante isso que muitas pessoas, elas não estão a buscar a verdade, elas não estão a buscar o conhecimento, elas não querem a verdade. Elas querem sim provar as suas próprias verdades. E em momento nenhum passa pela cabeça dessas pessoas que elas podem estar erradas, que elas podem estar entendendo mal a realidade. Isso é próprio dos humildes, né? Esse aquebrantamento de espírito. Não aquele espírito duro, exaltado, orgulhoso, mas aquele espírito quebrantado, aquele coração contrito, justamente por entender que nós não sabemos nada. Por isso que Deus diz: eu habito em alto sublime tom, eu habito a eternidade. Em outra passagem ele diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Karl Barth, grande teólogo do século XIX, do século XX, disse algo que é interessante. Deus é o totalmente outro. Por mais que nós estudemos e compreendemos, entendemos a Deus, e isso só podemos fazer, sabemos hoje, conhecendo a Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, mas até nisso a nossa revelação é limitada. Nosso entendimento da palavra de Deus é limitado por nós mesmos. E são poucos os que entendem isso. Eu sempre gosto de dizer que quando eu venho aqui ler e comentar, eu estou compartilhando aquilo que eu entendo, a pouca luz que eu tenho sobre a palavra de Deus. E é óbvio que nós não somos donos da verdade. Nós estamos falando daquilo que nós entendemos à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós lemos as Escrituras e temos a graça de compreender alguma coisa, muito limitadamente. E é por isso que é uma loucura essa divisão entre as denominações, essa divisão no meio do cristianismo, sobre verdades que as pessoas pegam e colocam acima das outras, suficiente para se separar de um irmão em Cristo. Você faz parte de outro grupo, porque você batiza do jeito certo e o jeito que a Bíblia diz. Assim, eles não são capazes de entender que esse é o entendimento que eles têm da leitura. E que talvez o entendimento que o outro tem é uma outra parte de uma mesma verdade. Mas as nossas verdades sempre são maiores do que as dos outros, né? A nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa dedicação aos nossos próprios olhos sempre são superiores aos demais. Por isso nós julgamos. Ele não está lendo direito, eles não estão dedicando direito, eles não estão sendo fiéis, eles não estão tendo entendimento. Ou seja, eu tenho, o outro não tem. Quando nós compreendemos isso, nós temos uma visão da Igreja de Deus, que independente de como nossos irmãos entendem isso ou aquilo, isso não faz deles outra igreja, outro corpo, e nem faz de nós melhores do que eles. O máximo que nós podemos falar e compreender é que nós entendemos de forma diferente, mas nós não podemos dizer que nós somos os certos e eles são os errados. Nós somos os justos e eles são os injustos. Nós somos os sinceros, os honestos e eles não. Isso é um absurdo, isso mostra orgulho. E era isso que existia no meio dos fariseus,
dos religiosos do tempo de Jesus. E é por isso que Jesus cita, né? O João veio de um jeito e vocês disseram que ele tinha demônio. Eu vim de outra forma, tentei mostrar de outra forma, e vocês dizem que eu sou um beberrão, um comilão, que ando com pecadores. Ou seja, nada do que Deus possa fazer, ou que Deus possa mostrar, vai fazer diferença para vocês. Porque vocês estão no orgulho do próprio coração. Vocês se estribam, vocês se colocam confiança no seu próprio entendimento. Não tem quebrantamento para aprender, porque só tem quebrantamento para aprender quem acha que não sabe. Lembra do tudo que sei e que nada sei? Enquanto nós estivermos pensando assim, nós queremos aprender, nós queremos ouvir outros irmãos, nós queremos ouvir o entendimento para ver se aprendemos alguma coisa. E isso vai ser até o final da nossa vida, e eu vou dizer para você, isso vai ser por toda a eternidade. Porque a eternidade vai se seguir e nós não teremos compreendido quase nada sobre Deus. Porque o tempo perto da eternidade é nada. E é justamente isso que faz com que nós tenhamos esse coração. E é por isso que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, quando nós lemos essa oração de Jesus, nós devemos sempre pedir a Deus um coração humilde. Um coração humilde. Acho que essa é se queremos pedir algo para nós, sobre a nossa vida espiritual, peça a Deus humildade. Peça a Deus um coração quebrantado. Peça a Deus essa humildade no seu espírito. E eu não estou falando dessa humildade falsa, humildade aparente. Quem sou eu? Né? Muita gente é assim, né? Eu vi uma vez um pregador, ele subiu no púlpito e ele dizia: eu quase não tenho nada para falar. E de repente ele pôs a mão no bolso e tirou um papel. E ele falou durante quase 2 horas. E ele disse que não tinha nada para falar. Eu estou usando isso como exemplo para mostrar que às vezes a nossa humildade é apenas uma humildade politicamente correta, né? Então, quando nós estamos com outros, nós dizemos: não, é Jesus, não sou eu, e tal, aquela coisa toda. Mas lá no nosso espírito nós nos achamos. E é por isso que nós devemos orar, como Jesus orou. Nós devemos dar graças a Deus, porque Deus revela a verdade aos pequeninos, aos humildes. E Ele oculta aos sábios e entendidos. Que nós não possamos nos considerar sábios e entendidos por nós mesmos. Porque se nós realmente estamos estudando e lendo e buscando conhecer a Deus, nós sempre chegamos nesse ponto, que é o ponto de entender que nós não entendemos. É o ponto de entender que nós não entendemos. Quando o mistério de Deus, esse Deus que habita no alto e sublime trono, esse Deus que habita a eternidade, começa a nos parecer muito claro, muito a ponto de nós nos sistematizarmos, né? O que nós entendemos sobre Deus, como a teologia sistemática fez, né? E faz até hoje. E ela fecha a questão. É assim, é daquela forma, Deus é isso, Jesus é assim e tal. E eles impõem isso e a ponto de chamar de herege quem entende diferente. Isso é próprio do orgulho religioso. E é a semente da divisão do corpo de Cristo. Então, meu querido, aprenda com Jesus. Dê graças a Deus, que Ele oculta a verdade dos sábios entendidos, segundo eles mesmos, e revela aos pequeninos, né?
aos pequeninos, aqueles que se sentem pequenos diante da palavra de Deus, aqueles que se sentem pequenos diante desse grande Deus, diante da sua graça. Que Deus possa colocar em nosso coração o desejo de conhecer a Deus. Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso é a vida eterna, conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Quando compreendemos a grandeza de Deus, nós compreendemos quão pequenos nós somos. Quão nós não sabemos. Quão aquilo que Sócrates disse, tudo que sei é que nada sei. Algo que veio da compreensão da sua própria pequenez em termos de entendimento. Considerado um dos homens mais sábios pelos outros, pelos gregos, pela filosofia, mas para ele mesmo, ele não sabia nada. Porque quanto mais ele sabia, mais ele via que não sabia. Isso é o que acontece no nosso coração, no nosso espírito, quando nós realmente oramos e pedindo a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Isso vai nos tornando humildes, isso vai nos tornando pequeninos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te levar a essa realidade espiritual, esse tipo de espiritualidade, onde Deus cresce aos nossos olhos e nós nos tornamos pequenos diante dele. Que Deus nos abençoe.